11h39, retornamos, ouvimos, para quem estava nos acompanhando pela rádio, Ellen Oléria com Zumbi, e fazia tempo que a gente não ouvia esse som aqui. E amo de paixão, a interpretação dela é incrível. E é tema, né, do nosso Negras e Negros em Movimento, então estava precisando tocar por aqui. Aqui, ó, retomando, para quem não acompanhou o início desse programa, a nossa pauta hoje é o julgamento no STF sobre abate tradicional, religioso e o direito humano à alimentação adequada, tá? Temos aí, junto, né, com essas pautas, Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, tá certo? Reconhecimento institucional também dos povos tradicionais. E aí tem ali a hashtag Tradição Alimenta Não Violenta. É importante, né, ressaltar isso. Essas pautas constam na proposta de pautas da audiência pública que acontecerá na Câmara Municipal dos Vereadores do Rio Grande na próxima quinta-feira, dia 2 de agosto, às 18h30, 6h30 da tarde, já reforçando a divulgação, convidando toda a comunidade para estar na Casa do Povo para ouvir, aprender ou participar dessa discussão. Passo para vocês de volta. Eu acho que é interessante esse segundo bloco, pedir a contribuição do Pai Jorge e do Luiz, né, da gente trazer justamente o que é isso que a gente falava de cosmovisão, né, de visão de mundo diferenciada. Porque as pessoas acostumaram-se, né, e aprenderam, formaram-se assim, de que existe apenas uma única forma de enxergar o mundo e de que essa forma é a que é ensinada nas escolas, a que é conversada entre rodas de amigos, que a mãe ensina, né? De que só existe uma única forma de enxergar a sociedade e de entender essa sociedade. E os movimentos sociais, os povos tradicionais e vários outros setores desses movimentos vêm justamente, historicamente, dizendo e batendo na tecla de que não existe uma única forma de compreender nem o ser humano, nem a sua existência nesse planeta Terra, né? E aí não tem como deixar de citar, e aí toda vez acho que a gente acaba citando isso, né? A votação do Plano Municipal de Educação aqui em Rio Grande e o Plano Estadual, o Plano Nacional, que justamente debatiam em síntese, né, propostas de uma outra forma de entender a questão de gênero, de sexualidade, justamente dizendo que não existe uma única forma de reconhecer ou de entender o ser humano e a sua questão de gênero e sexualidade. E é justamente isso que vem, e as pautas vão se entrelaçando em todos os sentidos, né? Justamente isso que a gente vem discutindo quando diz a questão de cosmovisão, visão de mundo diferenciada. Acho que o Luiz poderia contribuir, Pai Jorginho, também com relação a isso. Os povos tradicionais têm uma relação histórica pela sua própria cosmovisão, como o Chandler disse, ou seja, a visão de mundo, como determinados outros povos no mundo inteiro têm. Diferente dessa visão eurocentrada, os povos tradicionais têm a relação da coletividade, de agregar os outros sujeitos, indiferente do seu gênero, da sua sexualidade ou do seu status social. E a partir disso, nós vimos em determinadas cidades, acho que aqui não chegou a acontecer, o movimento radicalista de ver um determinado aspecto e eleger como inimigo e, a partir daí, atacar, simplesmente atacar. Nós tivemos algumas cidades que foi retirada dentro do plano municipal gênero alimentício. Isso foi... Era gênero. Né? Por causa da palavra gênero. Foi tipo, determina o inimigo e ataca o inimigo. Não vê quem é o inimigo, simplesmente o ataca e, a partir daí, a gente vê o que acontece. Isso acontece diretamente com os povos tradicionais. É batuqueira, coisa de negro, vamos atacar. Não, essa gente do demônio aí, vamos atacar. Bom, para início de conversa, a nossa cosmovisão não vê demônio, não enxerga um inferno, não tem uma compreensão que existe um paralelo binário entre o bem e o mal.
Nossa relação existe, por exemplo, os povos bantus acreditam em 66 Odus, ou seja, 667, eu acho. Não é 666, não é do diabo. Não, se for, já dá problema. É um número assim exorbitante de mundos paralelos ao nosso. Ou seja, uma coisa que a gente vê nesses filmes de ficção científica como uma coisa muito, muito paralela a nós, muito fora da nossa realidade, povos com mais de 5 mil anos de existência já compreendiam isso. Já compreendiam a relação entre os sujeitos, que não é simplesmente de bom e ruim. Os sujeitos são inteiramente feitos de instabilidade. E posso comentar sobre isso, Luiz? Porque eu sempre questiono muito essa coisa do bem e do mal. Uma pessoa boa, uma pessoa má. E isso é muito... Eu sempre digo que é muito cristão, talvez muito católico, não sei, né? Mas é justamente isso, né? É pessoa boa de coração. O que é ser uma pessoa boa de... Pergunto sempre, né? O que é ser uma pessoa boa de coração? Hitler podia ser bom de coração? Pô, foi forte esse camarada. Com os companheiros dele. Forte. Não, mas enfim, é isso, né? E aí, educo a minha filha e sempre que posso discuto isso com as pessoas, de dizer que todos e todas somos bons e maus. Carregamos o bem e o mal. Aí temos, dentro da nossa Constituição, da nossa formação, educação, caminhos para a gente escolher para que lado vai, de que forma a gente vai ser ético ou não ser, respeitar a pluralidade ou não. Mas é que essa coisa de ser uma pessoa boa, ser uma pessoa má, inferno, céu... E isso eu já falei aqui em outros programas, inclusive na discussão nossa da diversidade de gênero e sexual, da criação disso pela Igreja Católica, quando as pessoas começaram a evadir da Igreja Católica que o inferno e o diabo têm data de nascimento, e foi muito antes da Gênesis da Bíblia. Isso é histórico, é constatado. Pode se debater, mas é constatado. Então, a gente sabe que isso foi uma tática de acolher as pessoas de volta. E, para nós, isso não existe. E o maior exemplo de que nós estamos aqui e continuamos aqui é que nós somos uma tradição que foi tirada do seu berço, foi escravizada, foi proibida, foi assassinada e mais de 5 mil anos estamos aqui. Né? Tentando dialogar. É isso, né? Simples, a relação de ouvir e ser ouvido, né, Chandler, né, Pai Jorge? Que eu acho que, principalmente, é isso. Não se entra no nosso terreiro para conversar com nós. Não se entra dentro da nossa instituição para conversar conosco. Mas e por que não se entra? A gente precisa problematizar isso, né? Quando a gente diz, ninguém nos escuta, o governo não nos escuta, quem faz a legislação não quer compreender o que a gente está falando. Justamente, é por medo de conhecer e divulgar o que os povos tradicionais oferecem. Porque eu tenho costumado conversar nessas rodas de conversa de que os povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais, vêm trazendo justamente uma saída para essa crise política e financeira que o mundo tem vivido nesse último século. Esse sistema falido capitalista, que está com seus rombos escancarados, ele está com a sua hora contada, né, para o seu extermínio. E quando os povos e comunidades tradicionais debatem a coletividade, debatem uma questão sustentável de desenvolvimento, de uso equilibrado dos recursos naturais, justamente a gente está trazendo uma nova forma de se viver nesse planeta. E que o sistema capitalista precisa condenar e combater. Porque se ele não combater, é aí que nós vamos abrir a brecha para conseguir desarticular esse sistema que historicamente está constituído na sociedade. Né? Quando eu quero debater isso, por que nós somos criminalizados e demonizados? Porque a Igreja Católica, na sua gênese, defende justamente esse sistema capitalista que está posto. Por mais que não seja uma religião oficial hoje ainda no Brasil, mas toda a construção política e democrática que nós temos vem se espelhando nessa construção católica, da Igreja Católica, não das instituições aqui, das igrejas pequenas. Mas quando eu falo Igreja Católica, me remeto ao Vaticano, a essa construção histórica. Então é justamente isso que nós estamos... Por isso eu digo, tudo é a luta de classe. Porque, de fato, nós estamos debatendo uma forma de desenvolvimento sustentável de se habitar esse planeta.
E é isso que os povos tradicionais vêm discutindo e vêm propondo. Quando eu falo do abate tradicional e contraponho a questão dos matadouros frigoríficos, justamente é isso. Né? Nós não vamos abater nenhum animal justamente para querer vender ou lucrar em cima dele. Nós vamos abater por uma necessidade que nós temos de alimentação. Então, isso, e para fazer isso, né, a gente teria um programa inteiro, mas já são 10 minutos já para finalizar, é impossível a gente conseguir criar uma linearidade de entendimento, mas até para fazer esse abate para o consumo próprio dos integrantes e adeptos dessa tradição, a gente tem um respeito enorme com relação à vida daquele animal. Né? E aí não me cabe aqui especificar os rituais que são realizados dentro dos povos tradicionais, mas tem toda uma compreensão de destinação daquele animal para que ele possa ser novamente o seu corpo físico, aquilo que não é utilizado, absorvido novamente pela natureza em respeito à vida daquele animal que está nos servindo de alimento e que seu couro está nos servindo para tambor e que as suas penas estão nos servindo para adorno. Então, nós temos um respeito à vida daquele ser, que nós devolvemos ele para a natureza com nossas especificações rituais próprios para isso, e pensamos desde o começo da concepção desse animal, do respeito ao cuidado com aquele animal, porque para o abate dos povos tradicionais, o animal não pode estar machucado, não pode estar ferido, ele não pode ser maltratado, ele não pode estar esmilinguido. Então a gente precisa cuidar muito bem daquele animal, tratar aquele animal muito bem, dar-lhe um abate digno e com respeito à sua vida. Então a gente utiliza ervas, águas, cantos, justamente porque entendemos que a combinação do sangue da terra, que é a água, junto com o sangue das ervas, né, que é o ritual que a gente utiliza, mais os cânticos, fazem com que aquele animal compreenda aquele momento que vai passar e seja de uma forma rápida e indolor. Só que quando a gente combate... Por que a gente vai contra aquele rápido e indolor que está na Constituição Estadual dos Animais, no Estatuto? Porque sobre qual visão de mundo eles estão falando o que é rápido e o que é indolor? Pela visão capitalista, posso responder? Exato. Por quê? Por quê? Porque tu tá na tua fala, né, trazendo tudo que seria necessário, importante respeitar dentro né, para a tradição de matriz africana. Aí eu lembrei de novo dessa reportagem que fala sobre a venda de carne, exportação de carne para muçulmanos, e que traz aqui várias... diz, né, o ritual descrito no Alcorão, o abatedor precisa ser muçulmano, pronuncia frases sagradas na hora do sacrifício. Tem que ter um rabino dentro do matadouro para fiscalizar se está sendo cumprido o que está no Alcorão. E aqui, ó, feito o sacrifício, né, feito em condições rigorosas de segurança sanitária, tá? Por quê? Porque isso é respeitado aqui em tantas outras liturgias, religiões, culturas, e não dentro da cultura dos povos tradicionais de matriz africana. E aí, a resposta é o capital. Né? Porque o que a gente está discutindo aqui, justamente quando traz essa matéria, quando traz essa matéria da carta, justamente a exportação que o Brasil tem de carne para 22 países muçulmanos. 22 países, para fora do Brasil. Então, essas empresas precisam ter um rabino que certifique aquele ritual, a degola daquele animal, por onde está sendo abatido, para que o sangue não toque determinadas partes da carne. Inclusive, todos os membros daquele matadouro ali, daquele frigorífico, eles precisam dizer determinadas palavras que estão no Alcorão, em nome de Alá, para que aquele sacrifício, aquele abate, seja digno da carne ser consumida pelos muçulmanos. E isso tudo é aceitável quando é para exportação e venda desse material. Então quer dizer que eu posso contratar um religioso, eu posso forçar todos os funcionários a dizerem frases religiosas, eu posso instituir um abate específico porque tem 22 países esperando para comprar minha carne. Mas agora, para os povos tradicionais que compõem e historicamente construíram esse Brasil, eu não faço. Mas sabe por que eu não faço? Porque historicamente eu instituí de que eles vão comer o que sobra. Que eles vão comer aquilo que eu ofereço. E historicamente, nós e o nosso povo fomos obrigados a aceitar essa condição de sobrevivência. Historicamente, a gente foi obrigado a resistir e resistir um dia após o outro.
Então, nós não estamos e nunca estivemos nesse país em soberania alimentar. É verdade. Os povos tradicionais vivem uma enorme e histórica insegurança alimentar e nutricional, porque nunca tiveram o seu direito, nunca teve o seu direito respeitado de alimentação. E isso é que a gente está discutindo. Né? Até quando nós vamos nos submeter para que os governantes e as fábricas do sistema capitalista em si vá dizer de que forma a gente vai comer, se alimentar? Porque isso fere a nossa tradição. E até então a gente tem se reinventado com as feridas dessa tradição para poder sobreviver minimamente. E instituindo e inserindo coisas na nossa tradição que não eram da nossa tradição. Mas sabe por que também se preocupam muito com a nossa tradição, de como nós abatemos, como nós sacralizamos? Por quê? Nós não damos lucro para o capital. Tá? Porque toda vez que nós sacralizamos, toda essa carne, ela é consumida por nós e nós distribuímos para os mais pobres. Então, não damos lucro a eles. Aí, tá? Desculpa então, a ironia, mas que horror distribuir. Pois é. Não Então, é? quer dizer, distribuímos gratuitamente, porque a gente dá, a gente oferece, porque temos na nossa tradição, dizemos assim, olha, quanto mais axé nós demos, mais nós ganhamos. Tá? Então, a gente tem que dar de graça aquilo que de graça a gente consegue. Tá? Então, quer dizer, quando nós sacralizamos uma ave ou um bicho, essa ave ou esse animal, ele é primeiro sacralizado. Tá? Nós tornamos sagrado aquilo que nós fazemos, porque nós temos nossos ritmos, nossos cânticos, como o Chandler falou, tá? Nós cuidamos bem desse animal, porque nós não podemos dar. Se nós vamos comer, como é que nós vamos maltratar? Sim. Para poder sacralizar. Faz todo sentido. Faca. O bicho, ele não pode ver a faca na hora que vai ser sacralizado, tá? Nós não afiamos a faca na frente do bicho porque ele está vendo ali e ele vai ver o que vai acontecer. Então, nós temos todo o cuidado de trazer o animal com saúde para dentro. Nós estamos rezando para ele e ele leva de 1 a 2 minutos para ser morto. Tá? Então, quer dizer, não tem aquela dor, aquela gritaria toda que os animais fazem. Dentro dos nossos elés não existe isso. Sim. Tá? Porque nós respeitamos o que nós estamos fazendo. Porque está sagrado e coisa sagrada, tu não pode chegar e fazer de qualquer maneira. Tá? Depois de ele sacralizado, toda essa carne ela é assada e o que não é assada, para dar para as pessoas que vão na nossa casa no outro dia, o que sobrou, tá? Não é resto, tá? Mas nós vemos uma pessoa que está em necessidade, que não tem o que comer, nós distribuímos. Então, às vezes, nós somos ruins, tá? Como tu disseste, a bondade e maldade, porque a gente sabe dizer o sim, mas também sabe dizer o não. Tá? E as pessoas não gostam de ver a palavra não, tá? Então, quando tu diz o não, então tu é ruim. Mas nós temos o dom de dizer não porque nós sabemos o que vai acontecer futuramente. Sim. E que as pessoas, então, não querem entender que se eu passar naquela porta ali, aquela porta pode cair por cima de mim. Então, eu vou dizer, fulano, não passa a porta, tá? Porque pode acontecer alguma coisa. Então, eles não gostam de ouvir dizer não. Então, quando a gente diz não, então a gente é ruim. Tá? Sim, mas acontece bastante. Né? Todo problema, todo questionamento que está nessa história é porque nós somos uma tradição que é milenar, que ela é a primeira tradição do mundo, tá? Então existe também a comparativo do negro e do branco, tá? Aonde existe branco existe negro? Se nós partir da premissa que o mundo inteiro surgiu da África, como é que tem branco? Tá? Então eu acho que as pessoas quererem estudar, porque se nós somos a pele clarinha, então nós temos que ver que nós somos negro albino, tá? Então também somos negro. Tá? Então, quer dizer, muito cuidado com essa história de dizer porque o fulano é negro, porque eu sou branco. Não, todos nós somos branco. Se tu procurar no fundo, fazer tua árvore genealógica, tu vai ver que tu tem um preto no meio do teu caminho. Assim, não existe brasileiro, entre aspas, raça pura, e agradeço a isso, mas temos que saber que dentro do racismo que vivenciamos aqui no país, se eu tenho a pele dessa cor, eu não sofro preconceito que Luiz, que tem a pele dessa cor. Infelizmente tem isso dentro dessa separação que Jorge está falando, né? Eu sou isso, fulano é aquilo. Infelizmente acontece isso. 2 minutinhos. Tá. Vai lá. Só para deixar bem marcado, e até para as pessoas que estão em casa, né? Deixar bem marcado, para além da questão do abate do animal, para nós,
a questão do alimento em si, do grão em si, ele é muito mais... Ele é importante tal qual para nós. E o que está o capitalismo a fazer conosco é destruir, para além do abate, a tradição, o nosso alimento, o nosso nutriente. No Brasil foi aprovada, né, a lei do veneno e ela regula, a partir daí, uma série de venenos que a gente já eram proibidos aqui em outros países, para as lavouras e para os campos, e hoje eles são regulamentados e aprovados. Então, nós não temos nem o direito ao nosso espaço de terra para plantar o nosso alimento, nós não temos direito ao espaço para recolher o nosso alimento, nós temos que consumir da indústria, e por consumir da indústria, consumimos muitas vezes produtos envenenados ou que não servem totalmente para o nosso ritual, Exatamente. Mas por uma questão de aproveitamento e de segurança e de sobrevivência, nos submetemos a isso. Existe um determinado ritual que se faz com arroz. E o princípio do ritual do arroz é que se joga ele na terra e ele germine. Esse ritual se perdeu durante o tempo porque hoje o arroz não germina mais. O arroz ele foi feito só para consumo, para cozer. E deu. Ele não germina. Então são coisas que nós estamos perdendo por conta desse movimento capital. E eu acho que só nesse último minuto deixar bem nítido que não é só, como todos disseram aqui, Pai Jorge, Chandler e até o Deca, não é só contra uma questão de racismo conceitual, como eu falei. É uma questão de compreensão de mercado. O mercado está sobre nossas cabeças e isso influencia, obviamente, a nós, mas influencia muito mais os nossos antepassados, ou seja, a nossa liturgia, nossas relações todas com nossos antepassados, que a partir dessa relação do mercado estão se quebrando. É isso. Deixa eu trazer rapidamente comentário na postagem. Maria Regininha diz: meu respeito e apoio à causa. Estarei lá somando com vocês. Vamos à luta. Estarei lá onde? Vou repetir aqui, tá? Audiência pública na Câmara Municipal do Rio Grande. Quinta-feira desta semana, dia 2 de agosto, às 18h30, 6h30 da tarde, com as pautas, julgamento no STF sobre abate tradicional, religioso e o direito humano à alimentação adequada. Ainda, Frente Parlamentar em Defesa dos Potmas, reconhecimento institucional dos Potmas, povos tradicionais de matriz africana. E repetindo aí, não sei se é slogan, mas é a campanha. A campanha. Tradição alimenta, não violenta. Tá? 12h01, gente. Precisamos. Não tem. Só vou fazer uma indagação. Deca, a gente tem que vir falar mais sobre os nossos povos aqui. A gente tem que vir desmistificar as coisas aqui. Vamos. Né, para além da audiência. Teria muito mais, a gente não vamos. Mas fica só o convite aí, o apelo, a convocatória para que todas e todos, independente de apoiarem ou não, né, essa causa, que participem para compreender. E principalmente aqueles setores que já se colocam de pronto, contrários a essa pauta, por uma questão religiosa ou por uma questão de direito aos animais. Que dialoguem conosco, porque essa pauta não é... a importância dessa pauta e discussão não é com relação ao direito ou não dos animais, mas sim nessa visão de mercado e nessa proibição de uma nova organização social. O Rafa tava quase com um olhar ameaçador pra ti ali, ó. 12h01. Gente, precisamos... Tô brincando, tá? Por favor. Eles se dão muito bem. Olha aqui, ó. 12h01. Quinta-feira, agora, 18h30, 6h30. Todos e todas lá. Que seja pra ouvir, que seja pra trocar, para aprender, tá? Mas ou até para discutir, desmistificar, né? E dizer aquela história, porque eu não sei, que eu não sei, porque eu não sei, então eu vou ter que ir lá para aprender, olhar como é que é, para não sair dizer bobagem boca fora por aí. Tá certo, Jorge, é isso. O Rafa tá ali, ó, vai cortar todo mundo, mentira. 12h02, amanhã a gente volta com mais Paralelo 30. Hoje, às 11 horas da noite, 23 horas, pode assistir a reprise desta edição no canal 15 da NET ou no www.furgtv.furg.br. Até amanhã.